É melhor viver neste mundo mendigando do que viver à custa das vidas das grandes almas que são meus mestres. Embora sejam avaros, eles são, não obstante, superiores. Se eles são mortos, nossos espólios serão manchados com sangue. Mais uma desculpa de Arjun. Já começou a dar bronca, Bima. Guru Atwahi Mahanubhavan Shreyo Bhoktum Bhaikshamati Haloke Hatvartakamanstu Guru Ihaiva Bom dia Bogam Rudira Pradigam. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2, verso 5. De acordo com os códigos das Escrituras, o mestre que se ocupa em uma ação abominável e perdeu o seu senso de discriminação merece ser abandonado. Por quê? Porque ele já não consegue guiar mais, já se desviou do caminho, já não consegue nem fazer o certo, imagina ensinar o certo. Ninguém pode dar o que não tem. O mestre espiritual de verdade, ele é impecável. E como o Prabhupada explica que se já perdeu o senso de discriminação, não sabe o que é bom, o que é ruim, não sabe o que é certo, o que é errado, merece ser abandonado, porque não vai, se vai guiar os seus discípulos para o inferno, vai guiar para o caminho errado. Então um mestre assim tem que ser abandonado. E aí só nesse caso, né, que você pode aceitar outro mestre. Se não for esse caso, tem que continuar com o mesmo mestre que você escolheu. Por isso que Prabhupada falou, né? Antes de escolher um mestre, para escolher um mestre, tem que escolher um mestre com todo cuidado, como alguém escolhe uma esposa para casar. Porque depois não pode trocar, não pode abandonar, a não ser que o mestre caia, perca o senso de discriminação, se desvie, comece a fazer coisas erradas, comece a fazer coisas que não estão nas escrituras védicas, que são coisas que os outros mestres não fazem, que são coisas que as pessoas santas não fazem, porque nosso guia são 3, Guru, Shastra e Sadhu, mestre espiritual, pessoas santas e escrituras autorizadas, as escrituras védicas. Sem seguir esses 3, todo mundo vai se dar mal. Todo mundo vai se dar mal, Bima. Porque o mestre é aquele que pode nos guiar no caminho de volta para a morada eterna de Deus. E é um caminho difícil, é o caminho do fio da navalha. Imagine andar no fio da navalha. Agora, se tem um mestre que não consegue fazer isso, os discípulos também não vão conseguir. É lógico demais, né? É lógico demais. Tá chovendo no molhado. Não, quanto mais explica, menos dúvidas ficam, né? Porque enquanto a pessoa tiver dúvidas, a sua fé não será sólida. E uma fé que não é sólida pode ser abalada por qualquer coisa, por qualquer pessoa. Como o Prabhupada falou, né? Para não se relacionar com os seus irmãos espirituais. São grandes almas, respeitem eles, mas não se associem muito com eles. Se eles falarem uma palavra diferente do que eu falei, sua vida espiritual vai para o buraco, acaba. Meu amigo, o negócio é muito sério. Para entrar o demônio da dúvida na mente é fácil demais. Então um mestre espiritual não brinca em serviço. Bhishma e Drona foram obrigados a tomar o partido de Duryodhana por causa de sua assistência financeira. Embora não devessem ter aceitado tal posição simplesmente por considerações financeiras, por causa do dinheiro, né? Por causa do apoio financeiro, ele mantinha Bhishma e Drona. Uma vez aconteceu um caso com Prabhupada. Prabhupada estava ouvindo atentamente seu mestre espiritual numa palestra e uma pessoa começou a falar do lado com ele, né? Falar. E aí o mestre que estava dando a palestra, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada, já deu uma amaciada, uma bronca nos dois, né?
Ele chegou e falou para quem estava falando: você acha que me compra com as doações que você faz aqui? E você, Prabhupada, quer vir aqui falar no meu lugar? Nossa, bicho, que fulminada. O mestre é assim, né? Suave como uma rosa para quem se submete e duro como um raio para quem o desafia. Claro que Prabhupada era inocente nesse caso aqui, nesse passatempo, nessa ocasião, mas serve de lição para todo mundo, né? Até os antigos falam, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, né? Antigamente tinha essa educação, né? Se o pai e a mãe estivessem falando, o filho não podia falar, né? Os inferiores, diante de um superior, devem ficar quietinho. Mas hoje em dia não tem nem educação material, quanto mais educação transcendental. Onde eu estava? Educação transcendental completa e perfeita, só na ISKCON Hare Krishna. E mesmo assim, naqueles que seguem o padrão de Prabhupada, né? Que é Guru Shastri Sadhu. Não estou falando outra coisa, Bima. É Guru Shastri Sadhu. Saiu desses 3 guias, vai se dar mal, já está se dando mal. Eu estou tão bem, não percebeu ainda. É só uma questão de tempo para perceber que está perdido, confuso, perplexo. Tá bom, Bimala. E está fazendo aqui, aquela história que a gente repete. Dinheiro e sexo. Está atrás de dinheiro e sexo. E fama também, né? É aquilo que Deus é. Todos nós invejamos Deus, com exceção dos raríssimos devotos puros que Krishna envia. Raros, raríssimos. Todo mundo aqui invejou Deus. E Deus é o mais famoso, o mais rico, o mais poderoso, o mais bonito, o mais tudo. E nós estamos nessa situação, né? Invejamos Deus e queremos ser Deus. Onde eu estava? Sob as circunstâncias, está falando de Bhishma e Drona, né? Que foram obrigados a tomar o partido de Duryodhana por causa de sua assistência financeira, embora não devessem ter aceitado tal posição simplesmente por considerações financeiras. Como o mestre de Prabhupada falou, fale a verdade, o dinheiro virá, porque o dinheiro quem controla é Deus, Krishna, então não tenha medo de falar a verdade. E eles tiveram medo, né, de perder o patrocínio, Bhishma e Drona. Sob as circunstâncias, eles perderam a respeitabilidade de mestres, mas Arjuna acha, olha o problema, quando a gente acha é problema. No começo eu falei, esse verso é mais uma desculpa de Arjuna. Aliás, o Bhagavad Gita inteiro, quase inteiro, é Arjuna dando desculpas para não fazer o que Krishna mandava, o que Krishna orientava. Mas Arjuna acha que eles, não obstante, permanecem seus superiores e, portanto, desfrutar os lucros materiais depois de matá-los significaria desfrutar espólios manchados de sangue. E Arjuna estava achando que não ia desfrutar, né? O problema era esse, né? O problema é que Arjuna estava pensando nele e no desfrute dele, e não em Krishna e no desfrute de Krishna. Mas ele vai chegar lá. E tomara que a gente chegue também. Nós todos somos Arjuna. Infelizmente, estamos na fase de Arjuna iludido. O Arjuna que fica achando. O Arjuna que fica dando desculpas para não fazer o que Krishna manda. Tá, já parei de falar, nossa, é hoje, hein? Comecei a falar, você já deu bronca. Aí eu falei na hora, antes de cantar o verso, antes de tentar cantar o verso, né? Que camelo que, Bimala? Toma um pouquinho de água a mais, já é camelo. Tô camelando mesmo. Tá, vamos ler mais um pouco do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai.
Paramos aqui onde o Senhor Shiva continua glorificando o Senhor Krishna. Saudações a esse supremo ser brilhante, a quem o Criador Brahma, Varuna, Indra, Rudra, Maruti e todos os seres divinos louvam com hinos, cujas glórias são cantadas pelos versos dos Vedas, a quem os cantores do Sama exaltam, e de cujas glórias os Upanishads proclamam em coro completo, a quem os yogis veem com suas mentes absortas em perfeita meditação, e de quem todas as hostes de deuses e demônios não conhecem as limitações. Para ele, o Deus Supremo Krishna, sejam todas as saudações, a ele saudamos, a ele saudamos, a ele saudamos. Prabhupada explica esse verso. Com a recitação do 9º verso de sua meditação citado do Śrīmad Bhagavatam, Shankara indica que o Senhor Krishna é adorável por cada um e por todos, incluindo ele próprio. Ele dá sugestões a materialistas, impersonalistas, especuladores mentais, filósofos do vazio e todos os outros candidatos sujeitos ao castigo das misérias materiais. Ofereçam somente saudações ao Senhor Krishna, que é adorado por Brahma, Shiva, Varuna, Indra e todos os outros semideuses. Ele não menciona, contudo, o nome de Vishnu, porque Vishnu é idêntico a Krishna. Os Vedas e os Upanishads destinam-se ao entendimento do processo através do qual podemos nos render a Krishna. Os yogis, aqueles que meditam de verdade, tentam vê-lo, ele, a Krishna, dentro deles mesmos através da meditação. Em outras palavras, é a todos os semideuses e demônios que não sabem onde está o fim último que Shankara ensina, e ele especialmente instrui os demônios e os tolos a oferecerem saudações a Krishna e as suas palavras, o Bhagavad Gita, seguindo seus passos. Apenas através de tais atos é que os demônios serão beneficiados, e não desencaminhando seus seguidores ingênuos, meditando supostas especulações mentais ou meditações encenadas. Shankara diretamente oferece saudações a Deus, Krishna, como que para mostrar aos tolos que estão buscando a luz, que aqui a luz como do sol. Mas os demônios caídos são como corujas, que não querem abrir os seus olhos por causa de seu temor à própria luz do sol. Essas corujas jamais abrirão seus olhos para ver a sublime luz de Deus, Krishna, e suas palavras, o Bhagavad Gita. Contudo, eles hão de comentar sobre o Gita com seus olhos cerrados de coruja para desencaminhar os seus desventurados leitores e seguidores. Shankara, entretanto, revela a luz para seus seguidores menos inteligentes e mostra que o Bhagavad Gita e Krishna são a única fonte de luz. Vou printar isso aqui, Bima. Calma, não me apressa não. Onde está? Tá vendo? Eu me perdi. Você já começou a me apressar. Parece manobrista de avião. Ah, tá louco, para de gesticular. Para ser seguidor do então. O Bhagavad Gita e Krishna são a única fonte de luz. Tudo isso é para ensinar aos buscadores sinceros da verdade a oferecerem saudações ao Senhor Krishna e assim renderem-se a Ele sem receios. Esta é a perfeição máxima da vida. E esse é o ensinamento máximo de Shankara, o grande acadêmico erudito, cujos ensinamentos desterram a filosofia nihilista de Buda para fora da Índia, a terra do conhecimento. Om Tat Sat. O movimento da consciência de Deus, Krishna, é o processo védico genuíno. Em 11 de janeiro de 1970, que horas são, hein? Tá.
Um artigo do Los Angeles Times informava que alguns professores da Universidade de Berkeley, Califórnia, entre os quais se encontrava o Dr. J.F. Stahl, professor de Filosofia e Línguas Sul-Asiáticas, haviam recusado a petição de outorgar valor acadêmico a um curso experimental referente ao processo da consciência de Deus, Krishna, que ia ser ministrado por Hans Kari, presidente do Centro de Berkeley do movimento Hare Krishna. Ao recusar a petição, o Dr. Stahl indicou que os devotos empregam demasiado tempo em cantar Hare Krishna. Devido a isto, não podem desenvolver uma filosofia. Isso é uma loucura, né? Os devotos não desenvolvem uma filosofia, os devotos vivem a filosofia. Quando Srila Prabhupada, o fundador e mestre espiritual do movimento Hare Krishna, leu o artigo, iniciou uma correspondência pouco comum com o célebre professor. Excerto do artigo do Los Angeles Times. O Dr. J.F. Stahl, professor de Filosofia e Línguas do Oriente Próximo da Universidade da Califórnia, Berkeley, e lente de filosofia indiana, acredita que a seita Krishna é uma religião indiana autêntica e que seus adeptos são sinceros. Ele atribui o rápido aumento de membros da sociedade à tendência da geração mais jovem de hoje em dia de rejeitar a organizada frequência à igreja e ao mesmo tempo buscar a satisfação da crença no misticismo. No entanto, ele chama atenção para o fato de que as pessoas que se afastam do cristianismo, do maometismo e do judaísmo são aquelas que geralmente perderam sua fé no Deus pessoal dessas religiões e andam em busca de uma religião mística sem absolutos. Essas pessoas no movimento Hare Krishna converteram-se ao hinduísmo, mas, curiosamente, este é um culto que é altamente personalístico, disse Stahl. Eles aceitam um Deus pessoal, Krishna, que o cristianismo também tem. Parece-me que eles transferiram alguns de seus antecedentes cristãos para uma seita hindu. Só bobagem, né? Ele também acha que eles gastam tempo demais cantando Hare Krishna para desenvolver uma filosofia. Baseados nestes fatos, ele e outros na faculdade rejeitaram um pedido de outorgar valor acadêmico a um curso experimental sobre a consciência de Deus, Krishna, que será dado durante o trimestre de inverno por Hans Kati, presidente do templo de Berkeley da seita. Carta de Srila Prabhupada ao Los Angeles Times. 14 de janeiro de 1970, ao editor Los Angeles Times. Caro Senhor, com referência a seu artigo no Los Angeles Times datado de domingo, 11 de janeiro de 1970, com o título Canto de Hare Krishna, tomo a liberdade de indicar que a religião hindu é perfeitamente baseada na concepção pessoal de Deus, ou Vishnu. A concepção impessoal de Deus é uma consequência paralela, ou um dos três aspectos de Deus. A verdade absoluta é, em última análise, a suprema personalidade de Deus, Krishna. A concepção Paramatma é o aspecto localizado de sua onipresença, e a concepção impessoal é o aspecto de sua grandeza e eternidade. Mas todos esses aspectos combinados formam o todo completo. A afirmação do Dr. J.F. Stahl de que o culto a Krishna é uma combinação de religião cristã com religião hindu, como se fosse algo inventado, não é correta. Se as religiões cristã, maometana e budista são pessoais, isso é muito alvissareiro, mas a religião de Krishna tem sido pessoal desde há muito tempo, desde épocas em que as religiões cristãs, maometana e budista ainda não haviam surgido. Segundo Prabhupada, foi bonzinho aqui, Bimala, não havia surgido, não tinha sido inventada ainda. Segundo a concepção védica, a religião é basicamente feita pelo Deus pessoal com suas leis. A religião não pode ser fabricada pelo homem ou qualquer um, exceto Deus, superior ao homem. A religião é unicamente a lei de Deus.
infelizmente, todos parar já, poxa vida, hein? Cortar no meio aqui a carta de Prabhupada, tá bom, então vamos parar aqui, né? Onde infelizmente todos os swamis com quem me encontrei neste país enfatizam o aspecto impessoal de Deus, os impersonalistas, os inimigos, um dos inimigos de Deus. Página 5, infelizmente, tá bom, Bímola? Então tá bom. Página 5, infelizmente. Infelizmente mesmo, vamos ter que parar aqui. Bom, gente boa, mas esse livro, A Ciência da Autorrealização, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Ele e o Gita, né? Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, vai descendo. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, você clica aí, já aparecem as edições luxo, econômica e usada se tiver em estoque. Se não achar os links, fale com a gente, tá bom? Então tá bom, deixa eu tomar água, amigo. Pera aí, não é fácil não, hein, Bímola? O tempo, a maré e você é problema. Não bastava o tempo e a maré que não esperam por ninguém, ainda tem você. Não é fácil não. O endereço é... Como que as pessoas vão falar com a gente? Através do nosso e-mail, pixdaradio@gmail.com, ou então no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein? A agenda. Tô lá na agenda. Vamos lá na agenda. Dia que é hoje? É verdade. Então, dia 13 de março, quarta-feira, Purushottama Dasa Thakur, servo do irmão de Deus, faz aniversário de aparecimento que é comemorado por todos os devotos de Deus, Krishna. E Deus tem irmãos, irmãs, Deus tem tudo. Se nós temos, Deus não pode ter. Eu tenho irmão. Não, eu não tenho irmão, eu tenho irmã. Você tem irmão, irmãos e irmã. E Deus não pode ter. Com certeza, esse Deus não é Krishna, porque Krishna pode ter tudo o que ele quiser. Por isso ele é Deus. Não faz nem sentido, né? A gente desfruta de irmãos e irmãs, amigos, tudo. E Deus não, nossa, coitado desse Deus que não tem irmãos e irmãs, não tem nada. Nossa, coitado. Tá, onde a gente estava, hein? Tá. Então, para você conhecer um pouquinho sobre Purushottama Dasa Thakur, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Purushottama Dasa Thakur. Shri Purushottama Dasa Thakur constantemente meditava e servia os pés de lótus do Senhor Nityananda. Kanu Thakur, seu filho, era um devoto tão exaltado que o Deus Supremo Krishna sempre vivia em seu corpo. Quando Kanu tinha 5 anos, Mahāyanava o levou para Vrindavana. Os principais renunciados de Vrindavana, os 6 Goswamis, jubilosamente saudaram-no ao ver a sua genuína devoção a Deus, Krishna. Em Goloka Vrindavana, Purushottama Dasa Thakur serve o Senhor Balarama como um menino vaqueiro. O seu túmulo sagrado Samadhi localiza-se na área dos 64 Samadhis número 21.
Vaqueirinho Gopala Ki Jai, Purushottama Dasa Thakur Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. Só de falar esses nomes aqui as pessoas já se purificam, né? Peraí, Bima, deixa eu limpar o óculos aqui. Calma. Bom, e agora? Namaon, não é esse mantra, é o mantra antes de ler o Bhagavatam. Bímola, você fica me apressando, eu erro tudo, aí já sou ruim de serviço. Narayanam Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo, deixe-me ver aqui, capítulo O Nascimento do Senhor Krishna, é o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Estou pegando água, calma. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Drupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vastadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde eu estava, em Bimala? Aqui, ó. Tem um cão dos infernos chorando aí. Onde ele é menos infeliz é na matilha, né? Não na cidade, preso nas casas, apartamentos e etc. Tá. Eu gosto, eu amo os cães, por isso quero vê-los onde eles são menos infelizes, nas matilhas, em seu habitat natural. Tá, já parei de falar. Tá vendo? Você me atrapalha, Bímola. Página 259. Explicação de Prabhupada.
A Suprema Personalidade de Deus escolhe uma mãe e um pai de quem possa nascer repetidas vezes. O Senhor primeiramente nasceu de Sutapa e Prishna, depois de Kashyapa e Aditi, e novamente dos mesmos pai e mãe Vasudeva e Devaki. Também em outros aparecimentos disse o Senhor: assumi a forma de uma criança comum simplesmente para me tornar vosso filho, de modo que pudéssemos reciprocar amor eterno. Jiva Goswami explica este verso em seu Krishna Sandarbha, 96º capítulo, onde ele comenta que no verso 37 o Senhor Krishna diz que, nesta mesma forma, em outras palavras, o Senhor disse a Devaki: desta vez apareci sob minha forma original como Shri Krishna. Srila Jiva Goswami afirma que as outras formas Srila Jiva Goswami afirma que as outras formas eram expansões parciais da forma original do Senhor Krishna. Porém, devido ao intenso amor desenvolvido por Prishna e Sutapa, o Senhor apareceu de Devaki e Vasudeva, manifestando plena opulência como Shri Krishna. Neste verso, o Senhor confirma: sou a mesma suprema personalidade de Deus, mas como Shri Krishna, apareço em plena opulência. Este é o significado das palavras Tenaiva Vapusha. Ao mencionar o nascimento de Prishnigarbha, o Senhor Krishna não disse Tenaiva Vapusha, mas assegurou a Devaki que no terceiro nascimento a suprema personalidade de Deus Krishna havia aparecido e não a sua expansão parcial. Prishnigarbha e Vamana eram expansões parciais de Krishna, mas neste terceiro nascimento o próprio Deus Krishna apareceu, e esta é a explicação que Srila Jiva Goswami dá no Shri Krishna Sandarbha. É porque depois ele foi com Mãe Yashoda, né? E Nanda Maharaja, Bimala. Porque ele nasceu, já foi trocado, né? Pelo bebê de Nanda Maharaja e Yashoda. Mostrei-vos esta forma de Vishnu simplesmente para que pudesseis lembrar-vos de meus nascimentos anteriores. Se eu aparecesse como uma criança humana comum, não acreditaríeis que a suprema personalidade de Deus, Vishnu, realmente apareceu. Não era preciso lembrar a Devaki que a suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, aparecera como seu filho. Ela já aceitava isto. Entretanto, ela estava ansiosa, preocupada com o fato de que, se os vizinhos ouvissem que Vishnu aparecera como seu filho, nenhum deles acreditaria nisso. Portanto, ela quis que o Senhor Vishnu se transformasse em uma criança humana. Por outro lado, o Senhor Supremo Krishna também estava ansioso, pensando que, se aparecesse como uma criança comum, ela não acreditaria que o Senhor Vishnu havia aparecido. Tais relacionamentos se dão entre os devotos e o Senhor Krishna. O Senhor Krishna convive com os seus devotos exatamente como um ser humano, mas isso não significa que o Senhor Krishna seja um dos seres humanos, embora esta seja a conclusão dos não devotos. Inclusive, Prabhupada cita aqui o verso, o capítulo 9. Avadyanantima muda manushintanum ashritam. Os não devotos não conhecem Deus e não acreditam que Deus venha e se manifeste aos seus devotos. Os devotos conhecem a suprema personalidade de Deus, Krishna, em quaisquer circunstâncias. Esta é a diferença entre um devoto e um não devoto. O Senhor Krishna diz que Mamanabhava Mabhakto Madhyadiman Namaskuru. Em português, ocupa tua mente sempre em pensar em mim, torna-te meu devoto.
oferece-me reverências e me adora. O não devoto não pode acreditar que, pelo simples fato de pensar em uma pessoa, alguém consiga se libertar deste mundo material e voltar à morada eterna. Mas isto é verdade. O Senhor Krishna vem como um ser humano, e se alguém se apega ao Senhor Krishna prestando-lhe serviço amoroso, sua promoção ao mundo transcendental está garantida. Krishna sempre cumpre suas promessas. Ele é infalível. Vós ambos, esposo e esposa, pensais constantemente em mim como vosso filho, mas sabeis sempre que sou a suprema personalidade de Deus, Krishna. Assim, pensando constantemente em mim com amor e afeição, alcançareis a perfeição máxima, retornar ao lar, retornar à morada eterna. Esta instrução que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, dá a seu pai e sua mãe, que estão eternamente relacionados com ele, visa especialmente as pessoas ansiosas por retornarem ao lar, retornarem à morada eterna. Eu quero voltar, Bimala, urgentemente, agora, nessa vida. Mas para isso tem que seguir o padrão de Prabhupada, né? Tem que fazer o que o seu representante manda, orienta, ensina com seu próprio exemplo, senão, sem chance, né? Ninguém jamais deve ser como os não devotos que pensam que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, é um ser humano comum. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, apareceu pessoalmente e deixou suas instruções em benefício de toda a sociedade humana. Mas os tolos e patifes pensam que ele é um ser humano comum e, a troco da satisfação dos seus sentidos, deturpam as instruções do Bhagavad Gita. Praticamente todos aqueles que comentam o Bhagavad Gita interpretam-no para estimular o gozo dos sentidos. Tornou-se especialmente uma moda que os eruditos e políticos modernos interpretem o Bhagavad Gita como se ele fosse algo fictício, e com suas interpretações errôneas, eles estão arruinando suas próprias carreiras e as carreiras dos outros. O movimento da consciência de Deus, Krishna, entretanto, está lutando contra este princípio, segundo o qual Krishna é tido como uma pessoa fictícia, e aceita-se que não houve a guerra de Kurukshetra, que tudo é simbólico e que nada no Bhagavad Gita é verdade. Em qualquer caso, se alguém realmente deseja sair triunfante, consegui-lo-á lendo o texto do Bhagavad Gita como ele é. Não é lendo qualquer Bhagavad Gitazinho que você vai conseguir o resultado completo. É só lendo o Bhagavad Gita como ele é, completo e perfeito, sem especulação. É o mais maravilhoso de todos os alimentos. Se é tocado pelos lábios de uma serpente, vira veneno. Imagine, né? Então, se o Bhagavad Gita é tocado pelos lábios de um demônio, desorienta as pessoas ao invés de orientá-las. Onde eu estava, Bimala? Aqui, ó. Você vai conseguir o sucesso desejado lendo o Bhagavad Gita como ele é. Shri Krishna Chaitanya dá especial ênfase às instruções do Bhagavad Gita. Se alguém quer alcançar o sucesso máximo na vida, deve aceitar o Bhagavad Gita como ele é, falado pelo Senhor Supremo Krishna. Aceitando o Bhagavad Gita dessa maneira, toda a sociedade humana pode se tornar perfeita e feliz. Como não seguem o Bhagavad Gita, vão continuar imperfeita e infeliz. Peraí, deixa eu ver isso aqui, Bimala. Isso aqui é uma máxima. Aceitando o Bhagavad Gita dessa maneira, toda a sociedade humana pode se tornar perfeita e feliz. Quando? Aqui e agora. Deve-se atentar no fato de que, como Vasudeva e Devaki se separariam de Krishna,
quando ele fosse levado a Gokula, a residência de Nanda Maharaja, o Senhor instruiu-lhes pessoalmente que deveriam sempre pensar nele como seu filho e como a suprema personalidade de Deus. Isto os manteria em contato com ele. Após 11 anos, o Senhor Krishna retornaria a Mathura para ser filho deles, e portanto a separação estava fora de cogitação. Calma, estou ladeando a página aqui. Shukadeva Goswami disse, após dar essas instruções, nossa, muito alto, Bimala. Vamos parar aqui então na página 263, tá bom? Página 263. Mas você que não quer esperar, essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos, já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, Namaham Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Calma, deixa eu entortar a tela aqui. Pronto, eu já entortei a tela, Bima. Baixar o brilho. Tá muito vento, hein? A voz já tá falhando. Pera aí. Ai, não é fácil não. Essa vida de cachorro bailarino. Calma, Bímola, não me apressa não. Escuta o conselho da Vera lá da Holanda. Tá bom, o tempo e a maré não esperam por ninguém. E a Bímola só fica dando bronca. Vamos lá, esse cão dos infernos uivando aí. Misérias causadas por outras entidades vivas, né? 29, página 29. Michael Rigg, paramos aqui. Calma. Agora vai. Michael Rigg, de 21 anos, recentemente dera baixa da Marinha, e Nancy Grindle, de 18 anos, recém-saída da escola secundária. Eles haviam se conhecido numa faculdade em Los Angeles. Sentindo-se frustrados e necessitados de algo tangível a que dedicar suas vidas, vieram a São Francisco para juntar-se aos hippies. Porém, verificaram logo que tinham pouco em comum com os hippies do Haigerasbury, que lhes pareciam sujos, desnorteados, improdutivos e perdidos em sua busca de identidade. Bicho grilo. Hoje não tem mais hippie, hoje tem bicho grilo, Bímola.
no mesmo clima, né? Vive do mesmo jeito que os hippies, ou mais ou menos. Agora não tem mais hippie, tem bicho grilo. Os hippies do Haggersbury, que lhes pareciam sujos, desnorteados, improdutivos e perdidos em sua busca de identidade. Assim, Nancy arrumou um emprego como secretária da companhia telefônica e Michael conseguiu um emprego como instalador de linhas para a companhia elétrica. Então ouviram falar do Swami do Haggersbury e decidiram visitar o templo. Quem busca Deus de verdade encontra Deus. É quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Era um canto e dança público de Hare Krishna noturno e os hippies irreprimíveis estavam rodopiando, contorcendo-se e sacudindo-se. Michael e Nancy sentaram-se no chão a um canto impressionados mais pela presença do Swami do que pelo canto e dança público de Hare Krishna. Após o canto e dança público de Hare Krishna, Prabhupada deu aula, mas eles acharam seu sotaque pesado. Queriam entender, internamente sentiam que ele estava dizendo algo valioso, e ainda assim os segredos pareciam trancados por trás de um pesado sotaque e dentro de um livro escrito em outra língua. Decidiram voltar de manhã e tentar novamente. No programa matinal encontraram um grupo menor, uma dúzia de devotos, com rosários para cantar Hare Krishna enrolados ao redor de seus pescoços, e algumas pessoas da rua. O canto de Hare Krishna parecia mais doce e mais suave, e Michael e Nancy cantaram e dançaram Hare Krishna juntos com os devotos. Então Prabhupada falou, e dessa vez eles pegaram algumas de suas ideias. Ficaram para o de jejum e fizeram amizade com Mukunda e Janaki, Sam e Marjorie, agora chama Sundara e Malati. Jamuna e Gurudasa e Govindadasa e Gora Sundara gostaram dos devotos. E até um ponto aqui, Bimala, estava embalado aqui. Eles gostaram dos devotos e prometeram vir claro que gostaram, tomaram Krishna passada, ouviram Prabhupada, Bimala, cantaram Hare Krishna. Experimentaram Deus na prática, gostaram dos devotos e prometeram vir novamente naquela noite. Logo estavam regularmente frequentando os programas matinais e noturnos, e Nancy, juntamente com as outras mulheres, frequentava as aulas de culinária de Prabhupada em fins de semana. Michael era aberto para as ideias de Prabhupada, mas tinha dificuldade em aceitar a necessidade de se render a uma autoridade espiritual. Sua tendência era de rejeitar autoridades. Porém, quanto mais meditava sobre isto, mais verificava que Prabhupada estava certo. Ele tinha que aceitar uma autoridade. Ele raciocinou: toda vez que paro num sinal vermelho, estou aceitando uma autoridade. E enfim, concluiu que para progredir na compreensão transcendental teria que aceitar uma autoridade espiritual. Todavia, como não queria aceitá-la, estava num dilema. Finalmente, após ouvir as aulas de Prabhupada por 2 semanas, Michael decidiu render-se à autoridade de Prabhupada e tentar tornar-se consciente de Deus, Krishna. Peraí, deixa eu tomar água. Michael comenta: Nancy e eu decidimos nos casar e nos tornar discípulos do Swamiji e membros de sua sociedade. Dissemos a alguns dos devotos: nós gostaríamos de ver o Swamiji, e eles disseram: sim, é apenas subir, ele está no 3º andar. Ficamos um pouco surpresos de que não se requeresse formalidades, e ao chegarmos à porta, o seu servo Ranachara nos deixou entrar. Entramos com nossos sapatos assim e assim. Ranachara teve que nos pedir que os tirássemos. Eu não sabia exatamente o que dizer ao Swamiji, dependia de minha futura esposa fazer a abertura inicial. Mas então eu finalmente disse: viemos, pois queríamos nos tornar membros de sua sociedade consciente de Deus, Krishna.
E ele disse que isto era muito bom. Então eu disse que, na verdade, a principal razão por que estávamos ali era que queríamos nos casar. Sabíamos que ele realizava cerimônias de casamento e que era parte dos requisitos da sociedade que casais tinham que ser devidamente casados antes que pudessem viver juntos. O Swamiji perguntou-me se eu gostava da filosofia e se tinha um emprego. Minha resposta a ambas as perguntas foi sim. Explicou que antes de mais nada teríamos que ser iniciados e então poderíamos nos casar no mês seguinte. Na iniciação, Michael recebeu o nome de Dayananda e Nancy recebeu o nome de Nandarani. Em seguida, Prabhupada realizou o casamento deles. Nandarani comenta: sabíamos que seria um casamento muito festivo. No Hagyasbori, sempre que o Swamiji realizava um matrimônio, centenas de pessoas vinham e o templo ficava cheio. Meus pais prometiam vir e os pais de Dayananda também viriam. O Swamiji disse que era adequado que eu cozinhasse. Disse que eu deveria vir a seu apartamento na manhã do casamento e ele me ajudaria a cozinhar algo para o banquete de casamento. Assim, naquela manhã vesti minhas melhores calças de brim e meu melhor suéter de malha e minhas botas e saí para o apartamento do Swamiji. Depois de subir as escadas, entrei no apartamento com minhas botas calçadas. Lá estava o Swamiji sentado em sua cadeira de balanço, sorriu para mim e disse: "Ah, você veio cozinhar?" Eu disse: "Sim." Sentado ali, ele olhava para mim, um daqueles longos olhares fixos e silenciosos, e ele disse: "Primeiro tire as botas." Após eu tirar minhas botas e minha velha jaqueta de couro, o Swamiji levantou-se e entrou na cozinha. Pegou uma panela muito grande cujo fundo... Prabhupada é muito incrível, Bimala. Pegou uma panela muito grande cujo fundo estava tão preto que praticamente não havia metal visível. Entregou-me a panela e disse: "Queremos ferver leite nesta panela. Tem que ser lavada." Não havia nenhuma pia na cozinha do Swami, apenas uma pequena bacia redonda. Então entrei no banheiro e coloquei a panela na banheira e a enxaguei bem. Presumi que o Swami não queria tirar a crosta do fundo, pois estava queimada. Assim trouxe-a de volta a ele e ele disse: "Ah, está muito bem, está bem limpa, mas tire apenas esta pequena crosta aqui do fundo." Eu disse: "Ok." Consegui uma faca, acocorei-me dentro da banheira e comecei a raspar a crosta do fundo. Trabalhei, raspei. Eu tinha sapólio até nos cotovelos e fiz uma sujeira em toda parte. Consegui tirar metade do queimado, o restante parecia mais ou menos ter se integrado ao fundo da panela. Assim levei a panela de volta ao Swamiji e disse: "Isso é o melhor que posso fazer. Tudo isso está queimado." Ele disse: Sim, você fez um trabalho maravilhoso. Agora basta tirar esse pretume que está na esquerda." Assim voltei para dentro da banheira e esfreguei. Era quase meio-dia quando saí da banheira com todo o queimado raspado do fundo da panela. Ele ficou muito feliz quando eu lhe trouxe a panela. Ela estava brilhando. Um grande sorriso surgiu em seu rosto e ele disse: "Ah, isto está perfeito." Eu estava exausta. Então o Swamiji deu-me as boas-vindas dentro de sua cozinha e ensinou-me como fazer rasagulas. Fervemos o leite, coalhamo-lo e eu me sentei e comecei a enrolar o queijo em bolas sobre uma bandeja. Eu fazia as bolas e colocava-as numa pequena fila ao longo da bandeja, e todas as bolas tinham que ser exatamente do mesmo tamanho. O Swamiji usava o seu polegar e primeiro e segundo dedos para precipitar as bolas para fora da fila quando não eram do tamanho certo. E eu tinha que refazê-las até que estivessem do tamanho certo. Isto continuou até que eu tinha uma bandeja cheia de bolas, todas do mesmo tamanho. Então o Swamiji mostrou-me como cozinhar as bolas de queijo em água açucarada. Malati, Janaki e eu estávamos trabalhando na cozinha e o Swami cantava Hare Krishna.
A uma certa altura o Swamiji parou de cantar e perguntou-me: "Você sabe o que significa o seu nome?" Eu não podia sequer me lembrar de qual era o meu nome. Ele falara-me na iniciação, mas como nenhuma de nós usava o seu nome de devota, não podia me lembrar de qual era o meu nome. Eu disse: "Não, Swamiji, o que meu nome significa?" E ele disse: "Significa que você é a mãe de Deus, Krishna." E riu alto e voltou a mexer as rasagulas. Eu não podia entender quem era Krishna, quem no mundo seria sua mãe, ou que relação eu poderia ter com ela, porém contentou-me saber que o Swamiji sentia que eu era alguém. Terminei de cozinhar naquela tarde lá pelas 4 horas e então fui para casa me arrumar para o casamento. Embora eu nunca usasse nada exceto roupas velhas e calças de brim, o Swamiji sugeriu para as outras moças que elas dessem um jeito de me vestir num vestido para o casamento, num vestido indiano para o casamento. Assim compramos um corte de seda para usar como vestido. Fui para a casa de Malati e ela ia tentar ajudar-me a colocá-lo. Eu não conseguia fixá-lo, assim ela teve que costurá-lo sobre mim. Então elas decoraram-me com flores e levaram-me até o Swamiji e me mostraram a ele. Ele ficou muito feliz e disse: "Esta é a maneira como as moças, ou como as nossas mulheres, esta é a maneira como as nossas mulheres devem sempre se apresentar. Chega de calças de brim e vestidos. Elas devem sempre usar vestidos indianos." Na verdade, eu estava horrorosa, andava aos tropeções e elas tiveram que costurar a roupa sobre mim. Porém, o Swamiji achou-me maravilhosa. O pano era todo de uma cor só, de modo que o Swamiji disse: "Da próxima vez você deve comprar um pano que tenha uma pequena barra na bainha e assim tenha 2 cores. Eu gosto mais de 2 cores." Quando descemos as escadas para o casamento, o Swamiji encontrou-se com os meus parentes. Ele falou com eles muito educadamente. Minha mãe chorou bastante durante a cerimônia. Fiquei muito satisfeita de que ela fosse abençoada pelo encontro com o Swamiji. Steve Bolert, de 20 anos, nascido e criado em Nova York e agora vivendo a vida de hippie em São Francisco, lera em The Oracle sobre a vinda de Swami Bhaktivedanta para São Francisco. A ideia de encontrar um Swami indiano interessara-o e, respondendo a uma carta que vira fixado na rua Haigesbury, na rua Haigby, não no Haigesbury. Respondendo a um cartaz, vou prestar atenção, vou começar aqui. A ideia de encontrar um Swami indiano interessara-o, e respondendo a um cartaz que vira fixado na rua Haig, fora juntamente com Caroline Gold, a mulher com a qual vivia, ao aeroporto encontrar o Swami Bhaktivedanta. Tanto ele quanto Caroline sentiram um barato bem-aventurado ao cantarem Hare Krishna e verem Prabhupada, e passaram a frequentar regularmente as aulas e cantos e danças públicos de Hare Krishna no templo. Steve decidiu que queria se tornar como o Swami, de modo que ele e Caroline foram juntos ver Prabhupada e pediram-lhe iniciação. Falando particularmente com Prabhupada em seu quarto, discutiram a obediência ao mestre espiritual e como se tornar vegetarianos. Quando Prabhupada lhes falou que deveriam ou parar de viver juntos ou se casarem, disseram que gostariam de se casar. Uma data de iniciação foi afixada. Prabhupada pediu a Steve que raspasse seu longo cabelo e barba. "Por que o Senhor quer que eu raspe a minha cabeça?" protestou Steve. Krishna tinha cabelo longo, Rama tinha cabelo longo, o Senhor Chaitanya tinha... É cada ideia, né, Bímola? Krishna tinha cabelo longo, Rama tinha cabelo longo, o Senhor Krishna Chaitanya tinha cabelo longo e Cristo tinha cabelo longo. Por que devo raspar a minha cabeça?
Prabhupada sorriu e replicou: porque agora você está seguindo a mim. Havia um impresso na parede de Suradasa. Havia um devoto de Deus. Você deve raspar a sua cabeça dessa maneira, disse Prabhupada, apontando para Suradasa. Não acho que estou pronto para fazer isso ainda, disse Steve. Tudo bem, você ainda é jovem, há tempo ainda, porém, pelo menos você deve raspar o seu rosto e cortar o seu cabelo como um homem. Na manhã da iniciação, Steve raspou a barba e cortou o cabelo em volta de suas orelhas, de modo que estava curto na frente e mais longo atrás. Como está isto? Perguntou ele. Você deve cortar atrás também, replicou Prabhupada. E Steve concordou. A Steve Prabhupada deu o nome de Subala e a Carolyn o nome de Krishna Devi. Alguns dias mais tarde ele realizou o casamento deles. Como a cada cerimônia era outra ocasião para canto e dança público de Hare Krishna e distribuição de alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, os espectadores acorreram. E à medida que os nomes espirituais de jovens casados aumentavam a cada cerimônia, a família espiritual de Prabhupada crescia. A atmosfera harmoniosa era como a de uma pequena e amorosa família, e Prabhupada relacionava-se com seus discípulos intimamente, sem as formalidades de uma instituição ou hierarquia. Os discípulos aproximavam-se dele por diversas razões, entrando no pequeno apartamento para ficar a sós com ele, enquanto ele se mantinha sentado sobre uma esteira perante sua escrivaninha improvisada ao brilho do sol matinal. Com homens como Mukunda e Gurudasa e Shyamasundara, o Swamiji era um amigo. Com Janaki e Govindadasi, ele às vezes estava pronto para ser repreendido, quase como um filho travesso delas. Ou ele seria o mestre de culinária, patriarca delas, o instrutor de regras de limpeza da cozinha. E para todos eles ele era o insondável devoto puro do Senhor Krishna, que sabia as conclusões de todas as escrituras védicas e que conhecia, além de todas as dúvidas, a verdade sobre a transmigração. Podia responder a todas as perguntas, podia liderá-los para além da vida material, além do domínio hippie do Ragyasbori e para dentro do mundo transcendental com Deus, Krishna. Parar aqui? Infelizmente vamos parar, né? Página 34, eram 7 da noite. Tá bom? Tá anotado aí, né, Bímola? Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já está abrindo, já abriu, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é a próxima. Já aparece aí a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 189968877171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami, Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami.
Venom Kanantam Maravinda Dalayatacham Bhavatam Samasita Udasundaranga Kandarpakotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurushathamaham bhajami Govinda Adipurushathamaham bhajami Rangani yasa sakalem diyavriti manti Pashanti panti kayanti chiram jaganti Anandati maya sadhu ala vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Rangani yasa sakalem diyavriti manti Pashanti panti kayanti chiram jaganti Anandati maya sadhu Vala vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Govinda Adipurusha Tamaham bhajami Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine.
Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.